Bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu quero compartilhar contigo o que eu chamo de mandalás ou yantras também, que você vai saber a seguir a diferença de ambos e o quanto que esses mandalás e yantras são poderosíssimos para meditação, para magia, para concentração, para a realização de desejos também, além do que para alquimias interiores no nosso ser e alquimias na nossa vida também. Eu tive a oportunidade de escrever um especial para a revista Destino a respeito de mandalás. Inclusive, eu vou me utilizar por demais dessa revista, que eu vou te enviar em PDF, para você compreender essa magia poderosíssima. Então, de cara dentro da revista, nós vamos estar falando aqui do planeta Terra como um mandalá. Nós vamos estar falando de galáxias como mandalás também, como símbolos da grandiosidade do universo, da eternidade, como assim eu chamo. Vou estar falando também do Sol, dos núcleos solares como mandalás, das catedrais góticas também, aquelas catedrais que elas têm as rosáceas, que são símbolos lindíssimos, que quando você olha para eles, as rosáceas, você tem uma visão do cosmos, além do que as rosáceas representam a força de Maria. As rosáceas numa catedral, como o próprio nome diz, são chamadas de rosas. E Maria é a rosa mística. Inclusive nas catedrais góticas, nós temos 3 rosáceas: uma vermelhona, que representa a luz, uma meio violeta, que é a alquimia, e uma pro avermelhado bem escuro, que representa a noite. Então, quando você olha para essas rosáceas, você já entra dentro de um processo meditativo. Além do que, hoje nós temos muitos mandalás, que são figuras geométricas também, que são utilizadas para pintura. Eu mesmo tenho várias revistinhas que eu pinto os meus mandalás, mas aí é tão somente uma criação artística. Quando nós utilizamos os mandalás como magia, tem alguns que são bem específicos. É interessante também notar que quando nós falamos dessas figuras geométricas, o sinal da cruz é um mandalá. Os símbolos do reiki também são mandalás. Agora, mandalás é mais como é chamado no Tibete, e na Índia eles são chamados de yantras. E normalmente os yantras indianos, eles têm tão somente formas geométricas. Os yantras indianos não têm figuras de animais, de budas, de pessoas, de nuvens, de estrelas, como os mandalás tibetanos. Mas vamos olhar aqui, eu vou começar, vamos ver aqui bem bacana, começar com esse mandalá, esse yantra chamado Kanla Yantra. Esse símbolo que se chama Kanla Yantra. Eu começo por ele para explicar para ti como funciona essa geometria sagrada poderosíssima. Nós temos os pontos riscados de várias tradições, temos os pontos riscados da tradição Piagas, que são poderosíssimos, temos as escritas angelicais, que são também yantras ou mandalás, os talismãs, os pantáculos, mas na minha visão, os yantras indianos, esses daqui, que eu vou compartilhar contigo de inspiração tântrica, são os mais poderosos. E o Kanla, ele é um yantra que atua no amor próprio, na felicidade, na pacificação do coração. Ele facilita muito quando nós observamos o mesmo, eu já vou te explicar, a você perdoar, a você abrir mão de ter razão, e facilita por demais nós abrirmos o nosso coração para relacionamentos afetivos que tenham sentido, que nos tragam alegria, que nos tragam energia, enfim. Então, o que nós vemos no Yantra? Eu vou começar por esse e vou falar de um modo geral e depois eu vou especificar alguns
também os elementos que eu vou colocar aqui. Então, todo yantra tem um quadrado, guarde isso. Todo yantra tem um quadrado. Eu vou até mostrar aqui um grandão para você. Depois, na aula editada, esses yantras vão desaparecer, os pequenininhos, e eles vão aparecer bem grande, tomando conta da tela. Olha que lindo aqui o yantra de Tara, por exemplo, muito poderoso. O yantra, esse é de Tara, esse é de Kali, que nós vamos estar falando dele. Vamos achar aqui Bhuvaneshwari, também lindíssimo. Também tem uma relação muito grande com a harmonia. Temos aqui o Shinamasta, que eu vou ensinar para você, que tem que ser usado com muita responsabilidade. Olha como isso é forte. E todos eles, todos, eu vou começar com o Kanla, vocês vão encontrar um quadrado em todos eles, um círculo, você vai encontrar um triângulo, que pode ser para cima ou para baixo, aqui assim, e pétalas. Todos eles têm esses 4 elementos: o quadrado, o triângulo, as pétalas, um ponto central também, que é importante a gente estar observando esse ponto central, e temos também o triângulo pode ter os dois, para cima e para baixo, como aqui o Kanla. Então vamos falar dele. Eu mostrei para vocês terem uma ideia da força disso. Então, o que temos aqui? Temos o quadrado, eu repito, todos eles têm o quadrado, que representa o elemento terra, Prithvi. Quando nós desenhamos no Tantra o quadrado do Yantra, nós entoamos Om Prithvaye Namah, Om Prithvaye Namah, Om Prithvaye Namah. Então, você já está evocando os seres da natureza, da terra. É chamado de gnomos aqui no Ocidente, e no Tantra e na Índia de Prithvi, os seres da Terra. Então, todo yantra tem um quadrado. Todo yantra também tem um círculo. O que é o círculo? O elemento ar. São chamados de silfos. E o mantra, perdão, são chamados de Vayu, e o mantra é Om Vayuaye Namah, que você entoa Om Vayuaye Namah, Om Vayuaye Namah, Om Vayuaye Namah. Entoa quando você mentaliza o círculo, você vai entender mais para frente, e vai aparecer aqui embaixo esses nomes. Então, o quadrado é a terra, são os gnomos ou os prithvis. O círculo é o ar, também chamados de Vayu. Depois nós temos o triângulo para baixo, que representa Shakti, o princípio feminino da criação. O mantra é Om Shri Shaktiaya Namah. E o triângulo para cima representa o masculino, que é Shiva, Om Namah Shivaya. E o triângulo, de um modo geral, representa o elemento fogo. De um modo geral, não, sempre o triângulo representa o elemento fogo. Então, nós temos aqui, de novo, o quadrado, os gnomos Prithvi, o círculo, os seres do ar, Vayu, que são aqui no Ocidente chamado de silfos, ok? São chamados de silfos no Ocidente, na Índia de Vayu, e o triângulo são os elementos do fogo. Para baixo um fogo feminino, para cima um fogo masculino, que são as salamandras. Aqui são chamadas de salamandras. Nós acendemos vela para esses seres, da chama, e pedimos para os seres evocados na vela, seja um anjo, Maria, um santo, para eles realizarem algo para nós. Mas o yantra é muito mais poderoso que isso. Então, são as salamandras, que na Índia é chamado de Agni. O mantra é Om Agnaye Namah. E por último, nós temos o elemento, as pétalas, que é o elemento água. São os mais poderosos, que são as ondinas. É o elemento que chega mais perto da espiritualidade. Na Índia aqui é chamada de ondina. Na Índia nós temos vários nomes para ela, mas um deles é Api. Então o mantra é Om Apiaye Namah, porque tem as ondinas do lago, dos rios, dos mares, mas é o elemento água. Então, terra,
aqui o círculo ar, aqui assim grande, o círculo ar, as pétalas água e o triângulo fogo. E o ponto aqui no meio é chamado de bindo, que é o Ajna Chakra, que é o ponto central que nós meditamos, também chamado de Akasha. Então, esses yantras, a gente pode usar como talismãs, você pode colocar em alguns lugares, você pode meditar nos yantras, você pode desenhar os teus yantras, como tá? Você vai lá na internet e procura Kanla Yantra, Kanla, que é esse aqui o primeiro. E você vai olhar para ele. Mas quando você olha um yantra, é importante que você comece sempre olhando de fora e você vai indo para o centro. Então, por exemplo, hoje eu vou começar a meditar no Kanla, para trazer tudo aquilo que eu falei: paz, amorosidade, autoestima, relacionamentos afetivos, romantismo também. Então você começa a olhar hoje aqui só o quadrado, amanhã você começa a olhar o círculo, fica um bom tempo olhando um círculo, uns 10, 15 minutos. Depois de amanhã você começa a olhar a pétala, aí no outro dia só os triângulos, e no outro dia o ponto central. Você acredita que eu vi agora nesses dias na internet alguém que ensina exatamente ao contrário, tudo errado, né? Espiritualidade ocidental. E a espiritualidade ocidental, sempre que fala de Tantra, ou é blasfêmia, ou é ganância, avareza, necessidade de poder. Então tudo errado, porque o Yantra ele é feito para você entrar para dentro dele. Ele representa você mesmo entrando para dentro. É uma intronáutica. E ensinava você a olhar de fora, de dentro para fora, se perder no mundo. Ok? Então, Kanla, deixa eu ver se eu acho a imagem aqui dela, ela é uma das divindades do Tantra que representa todas essas características que eu falei, do amor, da generosidade. E as próprias cores do Yantra, elas são muito importantes. Quando você vai meditando nessas cores, que essas aqui que eu estou usando, seria interessante você usar exatamente essas mesmas. Essas cores fazem uma espécie de cromoterapia com você. Vai mexendo com você e ela é a forma geométrica de Kanla, que é essa divindade aqui que você está vendo, tá vendo? Leve, solta, com esses elefantes que são os protetores dela. Não é Ganesha, são elefantes mesmo que vão na frente de Kanla, fazendo com que a gente ultrapasse todos os obstáculos. E ela é uma divindade que está numa flor de lótus, então ela não se deixa poluir pelo mundo, ela não se deixa estragar pelo mundo, que muita gente o mundo estraga, e ela está aqui num lago, um lago de amor, um néctar de amor aqui por baixo dela. Mas o mais importante é você estar olhando para o yantra, para essa forma geométrica dela, no caso Kama. Agora eu vou passar para outro aqui, que não é uma divindade feminina, mas tem uma força incrível, porque normalmente me perguntam dela, que é a força de Ganesha. Quando nós entoamos um mantra de Ganesha, como por exemplo, Om Shri Ganeshaya Namah, repete aí comigo, Om Shri Ganeshaya Namah. Om Shri Ganeshaya Namah, Om Shri Ganeshaya Namah, Om Shri Ganeshaya Namah. Você está chamando toda essa egrégora, toda essa força de ultrapassarmos os nossos obstáculos. Mas quando você usa o mantra de Ganesha junto com o yantra, ou seja, você olha para esse símbolo, que você pode buscar no Google, você pode mandar imprimir, ou você pode colorir o teu, que é muito mais forte. No Google você encontra alguns que são vazados. Usa essas cores, não inventa cores. Então quando você olha esse yantra, você chama a força de Ganesha para você ultrapassar as limitações da tua vida. De novo, nós temos aqui o quadrado, aqui representado pelo verde, que é a prosperidade, os pés no chão, a realização material. O quadrado é Prithvi, que é terra.
Nós temos aqui esse círculo que é meio cinza, representando o elemento ar, mas o cinza também é um ar meio cheio de terra, porque Ganesha é terra. Nós temos essas pétalas vermelhas, a pétala é a água, mas aqui a água é vermelha, para você pôr muita energia para ultrapassar obstáculos e atingir os teus objetivos do ser. E nós temos o triângulo laranja, de novo energia, Ganesha traz tudo isso. Triângulo central laranja com a ponta para cima, que representa a força masculina, e dentro do triângulo, um triângulo para baixo e um para cima, que representa a força masculina. Então, quadrado terra, círculo ar, pétalas água, triângulo fogo. Então, todo yantra mexe com você como um todo, como uma totalidade. E o ponto central, que você vê aqui pequenininho, que é a Bindu, que representa o ser. Então, esse yantra, uma vez eu estava lá em São Tomé das Letras, eu desenhei esse yantra numa... Tinha uma cachoeira ali, tinha um pouco de barro antes da cachoeira, eu desenhei com a mão esse yantra, na terra. Desenhei com a mão, desenhei o quadrado, as pétalas, do meu jeito, não deu para colorir nada. Mais uma vez, na Índia, eu desenhei um yantra também numa praia da Índia, numa praia, e desenhei, e enchi de pétalas dentro do yantra. Porque quando você desenha o teu, por exemplo, você veio para o mar, isso é uma magia poderosíssima. Você vem para o mar e você desenha na areia, esse yantra. Quadrado, círculo, tal, e você vai entoando o mantra. Om Shri Ganeshaya Namah, Om Shri Ganeshaya Namah, Om Shri Ganeshaya Namah. E você mentaliza o que você quer que a egrégora de Ganesha traga para você, a força de Ganesha traga para você. E uau, aí quando a maré subir, ela vai levar esse yantra embora. Vai levar para o oceano. Isso é uma das magias mais poderosas que tem. Então você desenha na areia o yantra de Ganesha, seguindo esse desenho, atenção com desenhos ocidentais, de curiosos, de leigos, não faça isso. Você vai desenhar esse yantra na areia, e aí vai mentalizar no yantra, fica olhando para o yantra um tempo, mentalizar os teus desejos e deixa a água levar, tá bom? Quando você vai meditar no yantra por muito tempo, por exemplo, você pode meditar nesse yantra aqui por 20 dias, todo dia antes de dormir, você olha para ele, evita piscar e fica olhando. Uau! Aí essa energia vai entrar em você. Mas no começo sempre olha para a periferia, depois de uns dias entra para o círculo, foca mais no círculo, depois de uns dias foca mais nas pétalas, tão somente nas pétalas, depois no outro, mais para frente no triângulo, até os últimos dias da tua meditação que você olha para o ponto central, tá bom? Que é muito poderoso, muito poderoso. Se você for pintar, quando você desenhar a terra do yantra, você chama Om Prithvivaye Namah. Quando desenhar o ar, você chama Om Vayuvaye Namah. Quando desenhar a água, Om Apiaye Namah. E quando desenhar o triângulo, Om Agnaye Namah. E o ponto central, só o mantra Om. Então, se você pega o yantra e fica olhando para o centro, você fica Om, 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 Om. Nada de A1. Esse mantra 1 tá errado. Tá errado. A1 é como se escreve. Se lê Om, Om, Om. Tem que alongar. Om. Ok? Então, eu vou, em seguida, aqui na nossa próxima liçãozinha, eu vou falar do Durga Yantra, que é todo laranja, é um yantra muito usado para mulher, para aumentar a sexualidade, a força, para estimular ligeiramente Kundalini, estimular de verdade, para quem jejua, para quem se cuida. Você estimular, não deixar alguém estimular isso em você.
Você estimular a sua. A espiritualidade oriental, ninguém faz a coisa por você. Você faz, ok? Então, em seguida, vamos falar aqui do Durga Yantra, que é tão poderoso.